começou? Começou o Marco. Mais um episódio, Paulo. Mais um episódio maravilhoso nessa segunda-feira. Exatamente. Ou será que não? Será que os dias ainda se contam da mesma forma? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Será que já estamos no momento onde o dinheiro são isqueiros e qualquer sandália é um grande calçado? Talvez. Essa, na verdade, é aquela pergunta que o Charlie Brown já fez, né? O tema de hoje é a resposta para aquela pergunta do Charlie Brown. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. É sério. Pra mim, a coisa mais chocante sobre essa música é que ela é do Zé Cabaleiro. Eu achava que era Charlie Brown, pô. Eu acho que é um daqueles casos onde o compositor faz a parada e aí aquela banda vai e faz a versão da parada que parece muito mais autêntica da banda do que a pessoa original. Não foi o Zé Cabaleiro que gravou essa música do Charlie Brown, não? Não. Tem certeza que o Zé Cabaleiro fez um bom trabalho já de releitura ultimamente aí. Eu não vou colocar minha mão no fogo porque eu não vou parar pra pesquisar isso agora, porque, né, tanto faz. Mas os ouvintes podem ouvir aí as duas versões, excelente as duas versões, né? Quem me conhece sabe que Charlie Brown não é minha praia, né? Que eu não sou da galera de Santos. De Santos é a galera da praia. Tem um negócio lá do escritório ser na praia e tá sempre na área. Meu escritório não é na praia e eu estou sempre no escritório. Você não é da mesma laia, não. Não sou da mesma laia. Porra, até skate eu não conseguia andar, pô. Pra ter ideia de quanto eu não gosto de Charlie Brown. Quando eu me equilibrei em cima de um skate, eu soube instantaneamente que o meu negócio era patins. Quando tu se equilibrou, já foi bom demais? Eu tive uma dificuldade pra chegar nesse primeiro estágio. Só pra terminar a questão do Zé Cabaleiro, pra mim eu tenho muita dificuldade de imaginar ele fazendo a letra proibida pra mim, yeah. Proibida pra mim, no way. Pode ser. É muito bom, né? Porque parece um cover. Gente, escutam isso. A gente tá insistindo nesse tema, mas é porque é uma música muito boa mesmo. Porque o outro assunto é guerra, Paulo. Porque a gente tem que dar uma aliviada do começo. E eu falei assim, não vou fazer isso com os ouvintes. Mas vou acabar fazendo, né? Porque eu vou fazer agora. Que é o hino mundial, porque quando a gente se tornar, tipo assim, uma coisa só, porque todo mundo vai estar em guerra, o despertador de todo mundo vai ser 1 minuto para o fim do mundo, toda a sua vida em 60 segundos. Como é que é? Uma volta no ponteiro do relógio. Do relógio pra viver. Excelente frase do... Eu sabia. Eu não sei mais. Não sei porque foi a música favorita do meu irmão quando ele tinha acho que entre 8 e 9 anos. Ele era muito secão em CPM 22. CPM aos 22. Que era muito específico para uma criança de 9 anos. Crianças às vezes têm obsessões estranhas. Tem. Né? Tipo assim, helicópteros. E aí sabe todos os modelos de helicóptero. Sabe? Exato. A gente vai devagar. A gente tá indo já pra outro canto. Tamo indo, né? Já tava quase mudando o tema do episódio aqui. Olha aí. Mas é isso, né? Paulo, vamos falar sobre guerra. E pra gente falar sobre guerra, a gente vai dividir em 3 fases. Certo? Passado, presente e futuro. Gostei da divisão. O passado sendo, no caso, o futuro já da gente. Atenção, gente, não desliga o podcast. Eu tenho certeza que o Marco vai chegar em algum lugar. Segura minha mão. Quando o Marco falou que o presente é o futuro... Calma. O episódio de viagem no tempo já passou, gente. Calma. Não, foi porque eu me perdi aqui, que eu tinha anotado no papel, era tipo... Etapa 1, 2 e 3. Aí eu achei o nome muito feio. Aí na hora que eu tentei inovar e só deixei o pessoal mais confuso. Tá, vamos lá. Eu vou tentar... Vou tentar colocar uma nova roupa nessa ideia. Que existe o evento, que ele é o ponto de referência, né? É a guerra. Exato. E aí vai ter o pré-guerra, que é agora. Espero que não,
Mas assim, no pressuposto onde vai existir uma guerra mundial, a gente vai apelidar ela de Terceira Guerra Mundial, pra fins narrativos. Existe a guerra, existe a pré-guerra, que é agora, e existe o pós-guerra, que vai ser depois da guerra, certo? Exatamente. Boa. Passando por essas considerações iniciais, vamos pro pré-guerra aí. Vamos primeiro... A gente escolheu esse tema por quê, Paulo? Assim, porque que a gente será? é especialista nisso, né, Marco? Claramente. Assim, claramente. Porra. Meus anos de colégio militar me deixam totalmente capacitado para trazer leituras e estratégias bélicas para esse podcast. A quantidade de pessoas, Marco, que vai precisar aprender a dormir em pé no meio do sol. A gente já falou aqui, não é isso? Sim. Gente, até hoje o Marco tem o equilíbrio perfeito. De tipo assim, se eu sei que o Marco tá com a perna aberta mais ou menos num ângulo de 30 graus e tiver com a mãozinha levemente pra trás, eu sei que ele pode estar dormindo. Mesmo que os olhos estejam abertos, atenção. Que não é dormir, é um momento de transe, assim, dá uma sensação de cochilada. Sabe, eu consigo cochilar na posição de descansar. Eu desenvolvi essa habilidade no colégio. Sabe aqueles monges em algum lugar remoto do Tibete que meditaram até morrer, sabe? Exato, sim. Tipo assim... Já acharam em alguma escavação. Eu não vou achar essa escavação agora que eu vi quando era criança. Mas tipo, acharam um corpo de um cara que morreu meditando. E ele morreu numa posição onde os tendões dele estavam de um jeito não ortodoxo, assim, digamos. Porque quando você morre, seus tendões vão seguir o caminho deles. Né? Vai ceder, né? Ou seja, ele realmente morreu meditando, porque ele precisava estar se concentrando pra fazer essa posição de mãos. E ele morreu assim. E aí ele ficou conservado, e aí quando acharam ele, tipo assim, ele literalmente ficou lá meditando até o batimento dele cardíaco diminuir o suficiente até ele morrer. Nossa, como eu tô calmo, essa meditação é muito boa. O coração. Papá. Imagina assim, ele só era aquele cara estranho que falava assim, porra, depois de um feijãozinho desse eu vou só tirar um cochilo. 3.000 anos depois. Corta a história do rapaz, é só que ele foi atropelado por uma carroça quando era pequeno e tinha a mãozinha, coitadinho, machucada. Só isso, e a galera 200 anos depois criando toda uma teoria. Porra. Olha lá o mãozinha, vai meditar de novo. Ê, pô, para com essa zoação aí, pô. Ai, Paulo, eu não quero falar sobre guerra, tá difícil. É muito real, né? É muito real. Inclusive, é um choque que eu sempre percebo quando a gente fala sobre a diferença Portugal-Brasil. Uhum. Tipo, a galera do Brasil não sente a guerra tão próxima, feito acho que a gente sente aqui, né? É verdade. Pro Brasil, guerra é uma coisa de livro, de história. Não é uma coisa real. Exato, você pode até se preocupar, eu acho, com o cenário mundial, e tem uma galera que realmente se importa e, tipo, pesquisa e trabalha sobre isso, ou tenta fazer diferença de alguma forma, mas, assim, existe uma certa falsa segurança que se tem no Brasil de que, tipo, se tiver guerra, isso não vai chegar aqui. E às vezes não acho que nem que é tão falsa a segurança assim. Eu realmente sinto que o Brasil dificilmente ia entrar no conflito pesadamente, a ponto de chamar civis, por exemplo. Não acho que isso aconteceria. Pois é. Eu também não consigo ver isso acontecendo, mas é simplesmente pelo fato que nunca aconteceu. Tipo assim, vai lá, Guerra do Paraguai, beleza. Mas assim, a gente era o cuzão naquela época, né? Sim. A gente não vai criar uma porrada entre amigos entre hermanos da América Latina num cenário de Terceira Guerra Mundial. A gente tá vendo que os conflitos estão girando em torno do Oriente da Europa. Sim. Especificamente. Tipo assim, as fronteiras orientais da Europa estão gerando vários conflitos e eu incluo, inclusive, o que a gente chama de Oriente Médio. Porque, pra mim, vamos entrar em um assunto rápido aqui. A Europa, no século XIX, fez vários conceitos que hoje em dia a gente só encara como pressupostos da ciência. Um deles é o conceito de continente, né? Que eles pegaram de outros lugares, mas popularizaram o conceito de continente, que é uma grande faixa de terra cercada de mar. Ironicamente, os europeus não se encaixam no conceito de continente. Sim. Porque a Europa
é um continente só com a Ásia, né? A gente só encara pra fins de comodidade e conformidade, mas a realidade é que é um continente só. Então, quando a gente fala nas fronteiras orientais da Europa, a gente tá falando, na verdade, ainda do continente, né? Da Eurásia, né? Da Eurásia ali no meio. E aí, como todo mundo sabe, quando entra em conflito alguma área que começa a deixar os países europeus nervosos, a gente começa a falar assim, é problema de todo mundo agora. Exato. É verdade. Enquanto os caras estavam invadindo Moçambique, entrando no meio do Congo e puxando diamante de sangue de todo lugar, é tipo assim, não, galera, calma aí, peraí, porra, conflito local, entendeu? Peraí, porra, não. Vamos exagerar também, né? Exato. Não, que isso. E aí, mas assim, entendo, porque eu acho que se eu tivesse o poder de dar esse tipo de narrativa, acho que eu também faria. Claro. Mas assim, né? Então, e esse lado aí é muito o lado que a gente acaba vivendo aqui em Portugal, né, de certa forma. Porque quando você tem esses acordos multilaterais, tipo assim, se você entrou um pouquinho na União Europeia, você mexeu com a União Europeia inteira, e consequentemente com a OTAN. E se você mexe com a OTAN, também mexe com os Estados Unidos. Então, qualquer pequeno conflito que vá surgindo, ele já, muito próximo da Europa, ele tem um potencial de gatilhar alguns mecanismos internacionais que forcem a participação de países que antes não nada tinham a ver com ele. Exato. Mesmo que de forma indireta. Exato. E Marco, eu já vou trazer aqui que a gente vai entrar num assunto onde nós somos claramente especialistas, muito bem estudados, uma vida inteira estudando sobre o assunto, mas nós não temos como ser tão precisos com coisas que estão acontecendo agora, certo? E na verdade eu inclusive vou tentar puxar o episódio para a direção do que a gente sabe mais, que é falar besteira, beleza? Tá certo. Então, por exemplo, em algum momento desse episódio, a gente vai falar sobre estopim, né? Que é basicamente, na minha singela opinião, o estopim da guerra. É o momento em que o historiador fala assim, aquele cara da sexta série que tá precisando de ponto pra passar, é agora que eu vou garantir o dele. Sim. Porque eu vou falar que a Segunda Guerra começou por causa da invasão da Polônia pelos nazistas. Eu vou falar que a Primeira Guerra começou quando o Francisco Ferdinando, ou Franz Ferdinand, o mesmo compositor de Take Me Out, foi assassinado. Corretamente. Não é? Exatamente. Eu não vou falar que é uma complexidade de fatores, o endividamento gigantesco da Alemanha, a ascensão de grupos radicais contra o governo de XYZ, que todo mundo era primo na Europa e todo mundo governava meio que pra si próprio. Eu não vou falar isso. Eu quero garantir, Marco. Não é sobre o Paulo e o Marco que sentavam ou lá no fundão, mas prestavam atenção, ou lá na frente e prestavam atenção também. Entendi. Eu tô falando de você, Antônio, que tava ali, ó, perdidaço, entendeu? Tava jogando papel, sabe, no coleguinha. Eu tô falando de você. Isso foi pessoal. Eu senti que teve uma personalidade aí. Ironicamente não, só tentei chutar no nome comum. Eu vou querer tentar, assim, imaginar um estopim, porque o estopim sempre é uma parada meio nada a ver, sabe? É meio tipo assim... É um negócio assim, tipo, que é só a gota d'água do negócio. O que fica conhecido como o fato que, a partir dali, todo mundo começa a declarar guerra ou efetivamente tomar ações. Aquilo ali é a hora que, tipo assim, não tem mais como... É tudo onde desencadeia todo o resto. Exato. Qual é aquele marco temporal que a história decidiu dizer assim, esse é o marco temporal. Sabe quando... Não sei se você já teve a oportunidade de participar de uma guerra de comida. Eu não, porque eu acho ridículo, mas assim, entendo a fúria coletiva. E existe um cara, um cara que entenda-se menino ou menina, beleza? Beleza. Mas a dude que grita, guerra de comida! É isso que é o estopim, entendeu? Entendi, a grande declaração. A grande declaração. É o ato único, assim, sabe? Ele é a gota d'água. A gota d'água, tudo bem. E pra você, Paulo, nesse contexto onde a gente tá, e aí a gente vai chegar nesse ponto.
no contexto continental, a gente tem um conflito Ucrânia e Rússia. Ainda indo, tá certo? Eu sei que o pessoal parou de viralizar isso no TikTok, mas tá rolando ainda, gente. Tá rolando. Ucrânia e Rússia. Israel e ali a ocupação da faixa de Gaza, só que agora o conflito particularmente com o Irã. Uhum. O bombardeio que teve da Índia e do Paquistão. Uhum. E eu acho que são os 3 maiores conflitos atualmente, fora os frios econômicos que seguem pelos blocos. Uhum. Essa junção de coisas que está acontecendo e o ser humaninho que tá na presidência dos Estados Unidos, tá certo? Levando em consideração esse contexto, qual é o estopim da próxima guerra pra você? Eu acho que vai ser algo muito ridículo, beleza? Eu vou tentar descrever uma situação que pode ser do menos grave pro mais grave. Tá. Vai acontecer uma situação diplomática. Ou melhor, antidiplomática. Com algum diplomata dos Estados Unidos. E ele vai estar em algum país, ou em algum território que esteja em conflito, ou relacionado ao conflito. E pode acontecer desde cobrarem dele a conta do almoço, beleza? Beleza. Até... vou fazer três estágios, que é tipo assim, menos grave, meio grave e o mais grave de todos. E o meio grave já é bem grave, beleza? Beleza. Vão cobrar uma conta de almoço dele. 2. Vão revistar ele, o que é algo extremamente proibido Na diplomacia. nos olhos do direito Acho que revistar, acho que ainda pode. Ele não pode ir muito além disso, eu acho. Tipo assim, se você entrar... Eu acho que, por exemplo, se tu vai entrar numa sala de reunião com líder de estados, se pá, uma revista leve, um detector de metal, uma parada assim, ele deve rolar. Ele não pode abrir tua mala, por exemplo. Ele não pode abrir tua mala. Eu acho que pra ele ser revistado, ele tem que ser revistado por algum organismo internacional. Tipo assim, tem que ser um representante da ONU. Claro, tem que ser alguém do próprio país dele, alguma coisa assim. Claro, não tô dizendo Mas assim... eu digo assim... Qualquer um na rua, não. É isso que eu tô te falando. Ele vai ser revistado, tipo, humilhado por um atendente da TAP, entendeu? Tipo assim... Isso é gravíssimo. Não ria, Marco. Para de rir, Marco. Esse é o fim da humanidade. Presta atenção. Vai ser por um atendente da TAP. O atendente da TAP vai falar assim... Abre isso, pá. E aí o cara vai falar... No. I don't understand Portuguese. Vai, pronto. E aí, meu amigo, ele vai ligar. Ele vai ligar, assim, pro pessoal lá da... Quem é? O Ministério do Exterior? A Agência do Exterior? Eu não sei qual é o... Nos Estados Unidos? É. Ele vai ligar lá, depois do Elon Musk tem metade dos órgãos só. Agora ele tem no celular mesmo dele. É no celular do Trump mesmo que toca. É um grupo do WhatsApp. Entendi. Ele vai abrir o... Ele vai... Droga, eu vou ter que falar disso. Ele vai abrir a rede social do Trump, que é só o Twitter copiado e colado. Ele vai botar @... Nossa, eu não consigo não falar qual é a rede social. Eu sei que é errado, porque todo tipo de propaganda é propaganda, né? Mas o nome da rede social do Trump se chama Truth. Verdade, sabe? É muito horrível, pô. Como é que... Caralho! Nossa, é muito apocalíptico. E aí ele vai, tipo assim, abrir a parada dele assim, tipo assim, fuck this. Aí, tipo assim, ele vai lá e... Caraca, revistaram a minha mala e acharam meus 2 quilos de pó. Ou alguma coisa assim. E aí... Bom, isso aí pode ser o estopim. E o mais grave de todos vai acontecer igual como aconteceu com o compositor de Take Me Out. Que é alguém... Pay num diplomata. Beleza? Entendi. Gravíssimo também. Em algum território que teoricamente é aliado. Sabe? Sim. Se acontecesse aqui em Portugal, já ia aparecer o Partido Chega e ia falar assim: 13 brasileiros entraram e mataram os caras junto com os ciganos e todos esses imigrantes do leste asiático. E calma, André Ventura. Porra, foi o... Eu adoro que tem um negócio que é... Tipo, a mesma notícia, aí o cara não fala nacionalidade. Tá certo? Não fala. Sim. Aí o pessoal comenta embaixo.
não comentou a nacionalidade, a gente já sabe qual é, né? Ah, total. E assim, só que eu não consigo identificar se efetivamente a pessoa acha que é brasileira, se a pessoa é uma brasileira que acha que é português. Tipo, não era claro pelo contexto se a pessoa era xenófoba, se a pessoa tava reclamando da mídia ser conservadora. Não fazia sentido o comentário pra mim. Total. A Di já caiu numa fake news, onde, tipo assim, o cara lá teve uma briga embalada, um português foi morto. E aí todas as notícias assim, tipo assim, porra, um grupo de 6 brasileiros pegaram o cara e não sei o quê. E os caras estavam, tipo assim, drogando as pessoas da balada. E aí eu olhei pra Di e falei assim, ó, cara, tu leu a notícia? E aí ela, não. Aí a notícia dizia claramente que as pessoas não tinham sido identificadas e que, tipo assim, tava virando meio que um pânico coletivo e a identificação dos culpados foi depoimento das pessoas que estavam, tipo assim, ali naquele estado de choque, tá ligado? Ninguém sabia quem era. E aí, do nada, a notícia virou 6 brasileiros, sabe? Não, aí... rola muito. Lá, né? E vai colando, tá ligado? Vai colando, que você vai meter. É aquela, você mente tanto que alguma hora você diz, uma dessas coisas é verdade. Exatamente. E pra mim, o estopim. Vamos lá. Todo fato histórico carrega a característica do lugar da história onde ele tá, certo? A gente tá nesse momento onde a verdade é muito fluida e relativa. Tipo assim, porra, o Donald Trump tem uma rede social que se chama Verdade, pô. Puta merda, eu sou um palhaço, tá ligado? O que eu tô fazendo aqui? Se o estopim for aqui, vai ser a Luana Piovani que vai batendo de frente com o embaixador americano, perguntando qual é por que a posição dos Estados Unidos frente ao conflito Israel e Palestina. Exatamente. A ocupação de Israel não sobre da Palestina. Invasão. Exatamente. Nunca sei muito. Sempre tem um termo que é melhor usar e eu sempre confundo. Para vocês entenderem a mensagem. Marco, use todos, vão ser hilários. Você usando todos assim em sequência até descobrir o certo. Pra mim, o estopim, ele pode estar muito mais próximo do que a gente imagina, tá certo? Essa é a parada sobre os estopins, né? Eu acho que o ataque americano nas instalações nucleares do Irã não necessariamente é o estopim. Tipo assim, a sensação não é que estamos em guerra, é que estamos à beira de uma guerra. Sim. É tipo assim, todo mundo olhou um pra cara do outro, todo mundo se entreolhou assim... E falou assim, é agora? E Exato. Aí todo mundo ficou, ufa, não é agora. E ficou uma tensão durante alguns dias até efetivamente chegar a um consenso do que ia acontecer. Se o Irã retaliou diretamente Israel, tá certo? E esse conflito tá rolando direto, beleza. Sim. A gente tá indo no cessar-fogo, no cessar-fogo. Esse momento poderia ter gerado um estopim. Mas ele não falou ainda sobre a eventualidade do Irã querer descontar nos Estados Unidos. É verdade. E se isso acontece, é estopim. Aqui a galera tá tanto medo. Bicho, isso aqui eu ri muito já disso. Que era tipo assim: os aviões americanos pararam numa base portuguesa. E aí o Irã mandou mensagem pro governo. A galera foi perguntar: disse, ó, o Irã pediu pro embaixador na hora. Foi no negócio português. Aí o governo português fez: não, pô. Não. Aqui? Não. Foi não. Epa, foda-se. Ô, cara. Foi não. Aí daqui a pouco o pessoal... Acho que foi, viu? Acho que foi. Aí ele, não. Aqui, né? Pararam aqui pra abastecer, não sabia nem que era americano. Passou uns aviões aqui rapidinho aqui só. Achei que era pipa, diferente daqueles aviões dele. Achei que era drone, o pessoal gravando coisa lá na madeira. E aí os caras... Não, aí foi maravilhoso que eu tava no dia que... efetivamente a mentira caiu por terra, assim, acho que foi um dia ou 2 dias depois do ataque. Porque eu tava vendo a CNN, tava com a CNN ligada e trabalhando a CNN ligada. E aí no final, no comecinho da manhã, eu tinha visto uma notícia que era tipo assim, Portugal nega que não teve negócio, que não teve parada em base aérea portuguesa, blá blá blá. Aí Irã afirma que teve. Aí tem uma entrevista com outro cara português, do governo português aí. Não teve. Que não tem, os aviões não chegaram lá. E aí o cabelo da CNN liga pro cara, tá certo? Aí na telefone, o cara fica assim, um general, sei lá, alguém fica dizendo assim, não utilizou a base aérea de Lajes, não. Só que enquanto ele falava isso, a CNN mandou um repórter, e aí o cara falou assim, não para avião americano na base de Lajes há tantos dias. Falou um negócio desse.
Aí, enquanto ele tava falando no telefone, a CNN mandou um repórter da frente pra base de Lajes e o cara entra ao vivo com um avião americano estacionado atrás, assim, ele. Você pode ver que os aviões ainda estão aqui, alguns cargueiros que vieram juntos. Aí a galera tentando limpar a mão. Total. Com tudo. Eu acho que o estopim pode estar muito mais relacionado a isso. Inclusive, pra mim, é uma das grandes críticas ao governo americano. É que eu acho que foi. Eu até. Eu não concordo, mas eu entendo a narrativa dada do uso da arma nuclear, do tratado e tal, mas assim, ele não poderia ter feito aquela parada sem Congresso, sem OTAN, sem ONU, sem ninguém ter. O que ele arriscou ali, e ainda está arriscado pelo aquele jogo ali, é assustador. O poder que esse cara teria de tomar uma decisão impulsiva é bizonho. Total. Eu tava vendo um vídeo, muito bom, by the way, vou colocar aqui na recomendação. É um vídeo, assim, o título é clickbait, vou logo avisar vocês, beleza? Mas a galera realmente tá saindo. Que são... O título é um vídeo do New York Times e eu acho que o nome do vídeo é Estamos no fascismo e é por isso que estamos saindo. São 3 pesquisadores americanos que estudam fascismo, 3 pesquisadores estadunidenses, melhor dizendo, que estudam fascismo. Eles estão saindo dos Estados Unidos para poder continuar na linha de pesquisa deles. Porque eles temem pela própria vida, eles temem corte de financiamento de faculdade, que já acontece, né? Uhum. E eles acham, pelo menos pelo que eu entendi, acham importante ter esse núcleo de resistência em outros lugares. Uma das pesquisadoras diz que o que aconteceu na Rússia durante os anos do Putin ensinou muito sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. E uma das coisas não existem leis ou mecanismos capazes de parar o poder puro. Assim, tipo assim, o poder na sua intensidade mais inescrupulosa possível. Tipo assim, não... Sim. Ele vai fazer umas coisas sem autorização do Congresso e nenhuma consequência vai vir em tempo hábil. Porque o direito e todos os mecanismos de freios e contrapesos, eles não estão preparados pra alguém tão maluco. Eu concordo 100%. E aí, tipo assim, a gente viu isso agora. Tipo assim, o cara conseguiu bombardear do outro lado do Atlântico, ainda parou pra abastecer, comeu um pastel de nata, foi lá, destruiu a base nuclear dos outros, voltou, tá no poder normal, não ouvi nem a palavra impeachment ainda. Não, disse nem... Entrou, houve protocolos, mas eu acho que ainda estão... Nenhum foi... Se for andar, esse processo vai demorar. Não. O que eu lembro quando eu trabalhava com advocacia, tava trabalhando no antigo escritório, eu vi uma conversa uma vez que era o cara falando assim, faz isso, pô. Aí o outro fez, não, pô, mas não pode, tá ligado? Não dá pra fazer isso. Por que não dá? Pega um papel, assina e dá. E aí o cara disse, não dá, pô. Aí ele, dá, pô. O que é que vão fazer? Me diz aí, o que é que vão fazer? Quem vai fazer alguma coisa com você? Quem vai chamar a polícia? Tipo, não existe essa pessoa, dependendo do cargo que a pessoa tenha. Não existe. Tipo, existe a lei, não existe quem consiga aplicar. Sim. Tipo, exatamente. Não de forma rápida ou que seja eficiente o suficiente, tá ligado? E aí o cara não fez muito mais pro caráter dele, entendeu? O cara explicou pra ele que assim, consequência moral, prática, né? Não vai ter nenhuma. Consequência prática, em determinado momento, quando você alguns cargos têm tanto poder que você sim depende da integridade daquela pessoa. Sim. E aí, a figura do Putin, ela é meio controversa na Rússia. Hoje em dia tá ficando cada vez menos controversa do que era uns anos atrás, certo? Mas o Putin, quando assumiu o poder, o compromisso que ele assumiu logo quando ele pegou o poder foi de eliminar, ou pelo menos reduzir a um poder quase que insignificante, o poder da máfia russa dentro da Rússia. Foi esse o objetivo dele, foi o que ele levou a ferro e fogo. Como é que ele fez isso? Assassinando, né? Ele usou o aparato estatal pra assassinar muita gente. E realmente deu frutos. Não sei se o suficiente pra dizer assim, nossa, a máfia russa é praticamente inexistente, né? Não sei. Mas comparado com o que era, sim. Né? Eram oligarquias paralelas ao Estado que tinham muito mais poder que o Estado. Eu não conheço nenhum mafioso russo.
Eu acho que eu não conheço, mas não vou investigar tanto. Mas... A ignorância às vezes é uma bênção. Exato. E aí, meio que tá acontecendo isso com os Estados Unidos. E aí vem o segundo ponto do estudo dela, que era... As pessoas gostam de acreditar que existe um fundo do poço. E não existe fundo do poço. Sempre dá pra descer mais. Entendeu? Dá. Sempre dá. E aí ela menciona, tipo assim, tem um cara na literatura russa que ela menciona, assim, uma passagem do livro dele, que é um romance. O cara tá dizendo que ele se encontrava no mais fundo que o ser humano podia estar. E embaixo dele, ele ouviu no alçapão alguém bater a porta. Sabe? E aí, tipo assim, essa é a ideia. Tipo assim, sempre dá pra ir mais fundo. Vocês acham que o Trump fez alguma coisa muito absurda? Assim, porra, o cara na primeira eleição dele falava uns negócios absurdos, pô. Uns negócios assim que ele admitia crimes e... Sabe? E tu reelegeu ele, tá ligado? E os caras reelegeram... O cara tá falando em mudar uma parada que tá, sei lá, desde do Lincoln... Nem sei, tipo assim, uma parada, tipo, quase dos fundadores dos Estados Unidos, tipo, de só pode ter uma reeleição, ou qualquer coisa assim. E aí o cara quer mudar pra ter 3, sabe? 3 mandatos. Que claramente é um step até o próximo, né? Até o próximo. O que todos os ditadores criticados, inclusive por esse tipo de regime, como o Hugo Chávez, foi o caminho que foi seguido ali no começo. Você vai criando um novo mandato, e de repente você só percebe que quando esse cara tá no 10º mandato, começa a ficar esquisito. Exato. Exatamente. Paulo, então assim, pra mim o estopim vai vir desse ataque americano ou de uma possível retaliação iraniana. Entendi. Beleza? Mas se você tivesse que colocar o momento singular em que aconteceu o estopim, seria, tipo assim, a retaliação? Eu acho que um ataque, não é terrorista, porque não seria pela organização terrorista, seria um ataque com estratégias terroristas, sabe? Por exemplo, sabe aquela estratégia de guerrilha? Exércitos usam estratégias de guerrilha independente de serem ou não guerrilhas. Sim. Porque ele pode usar a mesma estrutura. Portugal é conhecido por isso, inclusive. Por guerrilhas? Eles são especializados em guerra de guerrilha. Sabe não. Por causa das guerras coloniais, né? Entendeu? Faz sentido. Então eles dão consultoria pro resto de toda a NATO, a OTAN, né? Em assunto de guerra de guerrilha. Olha aí. Portugal mostrando aí, ó. Todo mundo sabe que é obrigatório, depois de ouvir o módulo inteiro de guerra de guerrilha, ouvir a música lá, que é a Vila Morena? Grândola, Vila Morena. Não, eu perdi o ritmo todinho, mas é Vila Morena. É Vila Morena, boa. Depois do treinamento, todo mundo ouve Vila Morena juntos. Só pra saber que todo mundo aprendeu certo. Exatamente. Pra não usar pro mal. Eu acho, Paulo, que com técnicas de ataques terroristas, o Irã poderia retaliar os Estados Unidos de alguma forma. Eu posso avacalhar de leve a tua ideia? Pode. Eu acho que nesse contexto, o estopim seria um tweet. Pode ser. Não, é porque os caras fazem tweet, entendeu? É mais trash talk. Mas esse é o ponto, tipo assim, tá... Nesse contexto, onde tem retaliação do Irã, não sei o que, tem um monte de coisa acontecendo. Um dia, a gente vai... Sabe aqueles dias que a gente acorda e tá todo mundo muito inflamado e tá todo mundo muito, sabe? Muito... Não encosta em mim, sabe? O cenário mundial tá muito... De vez em quando eles acordam assim... A bolsa de valores tá sabe Deus onde. O Elon Musk tá triste porque nenhum dos filhos dele ama ele e ele não tem pai. Whatever. E aí... Porra, o Jeff Bezos tá malhando numa caverna pra meter porrada no Mark Zuckerberg por algum motivo. E aí, um dia, um desses caras aleatórios aí, não sei qual deles, roleta russa de quem é que vai ser. É roleta russa, sacou? Roleta russa deles de qual vai ser, vai fazer um tweet que vai atacar o calo certo. E aí, vai doer, entendeu? Pode ser que mandem hackers capacitados invadirem o celular do Donald Trump, roubar nudes dele de frente ao espelho do banheiro presidencial com aquele bucho laranja de spray, tá certo? Caído acima de algo que parece um salamito. O segundo salão oval.
Muito bom, muito bom. De frente pro espelho com o seu iPhone, assim, e divulgar na internet. Na rede social, trufo. Uhum. Vazar a foto dele ali. Exatamente. Só pra descobrir que no final foi ele que mandou vazar. Mas sabe o que é maluco? É que a gente tratou com naturalidade. Mas é um negócio que acho que a gente para de pensar, né? Que tipo assim, os conflitos, a gente mencionou aqui, Ucrânia e Rússia, Israel e Irã, Índia e Paquistão. Em que momento todos os estopins que a gente imagina é uma ofensa aos Estados Unidos, tá ligado? Os caras são tão desrazoáveis que a gente tá com 6 países em guerra. Mas quem provavelmente seria ainda mais desrazoável a poder alavancar esse conflito para um nível mundial são os americanos, que podia estar tranquilo no canto deles. Exatamente. Mas é isso, né? Parte da história do mundo se deve porque os Estados Unidos não conseguiu ficar tranquilo no canto deles. Parte da história do mundo é essa. Paulo, já falamos aqui de como se constrói esse conflito, tá certo? Certo. A gente não precisa ir no passo a passo, você começa ali o conflito, não sei o quê. Mas eu queria assim, um cenário desses conflitos podem de certa forma se misturarem. E virar uma coisa só, né? E virar uma coisa só, ou vários polos diferentes, mas assim, de uma grande guerra. Como você acha que ficariam os times? Vamos chamar os times. Os times, pronto. Eu acho que alguma coisa teria que acontecer, sendo estopim ou não, pra fazer alguns países adotarem lados, sabe? Mesmo que eles não entrem na guerra, eles vão adotar pelo menos lados econômicos, né? Porque guerra é um grande desperdício de recursos, né? É um grande desperdício de gente, né? Então você tem homens, mulheres indo morrer na guerra, literalmente, né, queimando cartucho da sua própria população, né? Do jeito mais estúpido de todos. E aí existe uma máquina de comida, de máquina bélica. Guerra no final, não é só isso, mas guerra muitas vezes é sobre por quanto tempo você consegue queimar dinheiro. Sim, muitos dos conflitos terminam por uma questão de esgotamento dos recursos. Exatamente, a gente falou no episódio sobre Revolução Russa, sobre a guerra nipo-russa ou russo-japonesa, né? Que a realidade é que os russos puderam queimar muito pouco de grana, né? Rapidinho eles ficaram pobres. E aí não tinha mais como manter o conflito. Não tinha como assegurar aquela posição na Manchúria, né? Gente, eles tinham pra morrer. Mas, porra, pra toda pessoa que morresse, o soldadinho que foi sem bota pra guerra ia ter que ir lá pegar a bota do outro, complicado, né? E aí, no fim, vai ser alguma coisa que vai fazer os países olharem assim, ok, vou pra esse lado, não pra esse. Por exemplo, a gente não falou aqui, mas digamos que os Estados Unidos, por algum motivo insano, porque o Donald Trump acordou com uma indigestão, sei lá, qualquer motivo que seja, decida tomar a Groenlândia. Ou pelo menos forçar os groenlandenses. Os pinguins. Groenlandenses. Forçar os groenlandenses a fazer aquele plebiscito pra saber se eles querem continuar na Dinamarca, ser independentes ou ser Como é que um país estrangeiro puxa um plebiscito, pô? Tipo, a premissa da história ela é tão absurda e a gente já se acostumou tanto com essa ideia que, tipo, a conversa vai indo. É foda que eles têm uma base lá enorme, né? E eles têm uma instalação enorme que... Sim, mano, o cara não pode chamar um plebiscito em país estrangeiro. Não pode, porra, mas assim, caramba. Os caras invadem país dos outros, tu acha que eles vão puxar um plebiscito? Pô, é porque eu achei que os caras foram ambiciosos demais, pô. Porque eles acham que é feito Oriente Médio, que os caras chegam com uma baita estrutura militar do outro lado do mundo, o que dificulta muito a possibilidade de uma retaliação. E os caras já mandam todo mundo pra lá, e aí eles fazem o que quer. Com a Dinamarca, que é da União Europeia.
que faz parte da União Europeia. Tipo, é diferente o... Sim. Ele não tem ninguém pra dar tapinha nas costas dele e dizer, beleza, fica aí. É isso, Marco, é isso. E é isso, esse tipo de atitude, que na minha cabeça vai fazer as pessoas começarem a escolherem lados. Por exemplo, quem é que tem interesse na Groenlândia também? Não como, tipo assim, interesse super econômico, alguma coisa assim, mas tem interesse que os Estados Unidos não tenha nada lá. A Rússia. A Rússia tem interesse. Porque dá pra chegar na Rússia da Groenlândia praticamente andando. Se você pega um inverno bom, você sobe a Groenlândia e consegue rapidinho. É porque é muito confuso no mapa, né? Pra gente, a gente olha a Groenlândia... Se vocês estiverem com o mapa na mão, abram aí o mapa e vocês vão ver que o mapa que a gente tem normal, ele é meio distorcido. Porque a Groenlândia não é tão grande assim. A Groenlândia não é quase do tamanho do Canadá. Isso é uma distorção causada pela forma como os mapas são impressos. Se vocês forem no site... Ela tá bem conectada por cima. Se você imaginar a parte de cima da Groenlândia, ela se aproxima a parte de cima da Rússia. Apesar de no mapa estarem muito longe. Eu vou colocar um link aqui na descrição de um site chamado The True Size. Que a tradução é o verdadeiro tamanho. Que o lance é o seguinte. Você consegue colocar o nome de qualquer país e ele vai gerar o contorno desse país. E você arrasta com o mouse assim, ó. Tipo assim, Groenlândia. Arrasta com o mouse lá pro Brasil. E aí a Groenlândia, na verdade, é do tamanho de... Deixa eu fazer aqui. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Groenlândia é, na verdade, do tamanho de... Eu vou usar estados do Brasil, beleza, galera? Quem não for do Brasil... Pesquisa o estado aí e faz a sua parte. Pesquisa aí o seu lance aí. Eu vou ajudar, eu vou dar referência. Vai. Eu vou dizer... Um Portugal é um Pernambuco. Vou dizer... Boa. Caramba, Marco, foi brilhante. Groenlândia é do tamanho... É a somatória da região Nordeste com a região Sudeste, quase assim, do Brasil. É grandinha isso. Também. É grandinha. Mas é porque no mapa mundi aqui, você olha a Groenlândia tem o tamanho do Canadá e os Estados Unidos somado. Isso não tá certo. Não tá certo. Não tá certo. É só por causa da distorção do mapa. Essas duas regiões que o Paulo falou deve dar uns 25 Pernambucos ou 25 Portugal. Muito bom. Deixa eu ver aqui em tamanhos de... gente, é muito difícil definir tamanho de Europa. Porque vocês são muito pequenininhos, qualquer coisa Não, também não é tão pequenininho, também não. Europa é muito pequena, pô, olha. Isso que eu falei dá tipo assim os maiores países da Europa, tá ligado? Tipo a Alemanha, tamanho da Alemanha. Alemanha com França. Não. Dá muita coisa. Dá tipo, da Alemanha até a Ucrânia, quase tudo. Todo o leste europeu, pronto. O tamanho do leste europeu. É isso aí. Como diria o Dragos, né? O leste europeu começa na Polônia, né, pessoal? Os poloneses dizem, né? Porque eles não são o leste europeu. Começa na Polônia. Tudo que é leste da Polônia. E aí, pois é. Esse site é muito bom. E aí ele coloca o verdadeiro tamanho das coisas. E aí, pra um país que nem a Rússia, é interessante que os Estados Unidos não tenham nada lá. Porque dá pra ir praticamente andando da Groenlândia, né, pra Rússia. E aí começam os países ficarem assim... Putz, a Rússia tá invadindo a Ucrânia, né? Pô, bad vibes isso, né? Tipo assim, ruim pro histórico dos caras. Mas os Estados Unidos tá atacando um país da OTAN, certo? Que acaba com o propósito da OTAN, inclusive. Caso ninguém lembre, a OTAN foi criada inicialmente com o objetivo de assegurar de que o nazifascismo não voltaria pro mundo. Em 2 tempos, todo mundo esqueceu que esse era o objetivo principal. Voltou a ser sobre impedir que a cortina de ferro russa avance pela Europa espalhando o comunismo. E, eventualmente, se tornou uma incógnita. Que é, se atacarem um país da OTAN, os outros vão defender? Teoricamente, está previsto. É obrigatório? Não. Inclusive, o texto que dizia que era obrigatório no Tratado da OTAN, originalmente foi retirado. Foi colocado assim, olha, os países podem se defender. Os vizinhos, os signatários do Tratado da OTAN podem se defender. Sem ser retaliado por isso, entendeu? Você pode intervir nos assuntos uns dos outros sem, né, serem retaliados por isso. É obrigatório? Não. E aí, o que vai acontecer? Se os Estados Unidos, que é a razão, basicamente, desse tratado existir,
pra manter a estabilidade na Europa, para os países da Europa confiarem uns nos outros de novo e conseguirem fazer comércio. Pô, como é que eu vou fazer comércio com a Alemanha pós-fascismo se eu não confio nos caras? Pô, se eu sei que se eu comprar 2 quilos de ferro deles, eles vão usar esse dinheiro pra fazer armamento e me invadir de novo, né? Como é que eu faço isso? Esse tipo de organização foi criada pra falar assim, galera, vai ter 1 milhão de bases americanas dentro da Alemanha que vai impedir isso de acontecer. Podem comprar dos caras, a gente garante que não vai acontecer nada. Quando a gente perde isso, o que acontece, Marco? Desconfiança. E aí começa a escolher lados, assim, sabe? Vamos escolher os capitães de cada time, certo? Time A, time Ocidente, tá certo? Mascote, uma águia, usando os shorts com listras e estrelas do Rock Balboa no filme Rock 4. Gostei da referência. E o lado oriental, com o capitão comandado pela Rússia, tá certo? E o mascote não precisa de mascote, é o próprio Putin cavalgando em cima de um urso de tronco nu. Ok, essa foto existe. E ela existe. Vai ser, em alguma forma, Marco, vai ser a capa do episódio. Eu não sei se escrever como, mas isso vai acontecer. Pô, eu vou passar um tempo fazendo esse mascote, gente. Próxima capa vai estar muito boa. E pronto, são os capitães. Então eu queria fazer um mini jogo aqui com você. Eu vou dizer um país e você diz de que lado ele fica. Entendi. E você pode intervir e fazer a mesma coisa comigo. Tá, eu só quero adicionar uma regra nesse coisa do jogo. A possibilidade de dizer passo, porque tem alguns países que só vão entrar depois que outros estiverem lá dentro. Por exemplo, Tudo bem. A Itália. A Itália, pelo grande histórico dela de guerras, só entra no lado que tá perdendo. Então... a Itália só vai decidir em que lado ela vai entrar quando claramente tiver um vencedor. Entendi. Beleza? Tá bom. Mas pode também responder nesse sentido aí. Tá. Não tem uma resposta clara aí. Entendi. Boa, gostei. Ó. A dita cuja, que né, apesar da União Europeia ser dita como um todo, também não vou mencionar todos os países da União Europeia, mas a dita cuja, a queridinha das guerras mundiais. A Alemanha. A Alemanha. Cara, eu diria que a Alemanha ia pro lado dos Estados Unidos. Eu também acho. Time Águia Careca. Time... Pô, o foda é que a ascensão da extrema-direita já não tá sendo suficiente pra definir os times, né? Não só é o suficiente, como inclusive seria um certo apio na memória social de algumas pessoas do país. Então, dependendo do grupo que lá esteja no poder, poderia até ter um apio. Entendi. A gente sabe que eles estão com histórico. Eu acho que a Alemanha ia entrar no lado da Águia Careca. Acho que a Europa como um todo. O grosso. Pelo menos ali. A Europa antes da Polônia. A Europa antes da Polônia. Até a Polônia, ela acho que fecha com os Estados Unidos. Eu acho que os finlandeses não entram. E os finlandeses estão do lado de lá. Também. É feito. Eu acho que a Ucrânia só se arromba. Infelizmente falar isso, mas eu acho que nenhum nem outro vai defender ela, não. Ela vai virar campo de batalha. A Ucrânia é a nova Polônia. É tipo assim, a Ucrânia... a Polônia, em várias situações, estava lá só pra ser invadida. Teve vários momentos que eles entraram em guerra, fizeram diferença e tal. Mas o lance é que eles são, assim, um campo de batalha. Geograficamente um campo de batalha. Eles são amassados pelos dois lados, né? A Rússia indo pra lá e todo mundo indo pra cá. Então, eu acho que daria ali eu acho que a Ucrânia vai ser o novo... Infelizmente. Exato. No jogo de xadrez entre americanos e russos, a Ucrânia é o tabuleiro. Exatamente. E aí vai chegar um momento que a porradaria vai ficar tão alta e tão barulhenta que todo mundo vai esquecer que o Zelensky e os ucranianos estão ali também jogando. Sabe? Tipo assim, do nada vai ter tanta gente no meio que as pessoas vão esquecer que originalmente os caras estavam segurando a onda por um tempo até razoável. Assim, comparado com os recursos que eles têm, né? Sim. Então vamos aí. Temos o lado americano aí com os Estados Unidos, o grosso da Europa Ocidental. A gente tem a Europa Oriental que a gente ainda não colocou.
Mas, Paulo, queria dar uma equilibrada nesse jogo. Opa. A China. Cara, a China, ela não vai entrar pelo menos nesse estágio inicial. A China tem um histórico de... Olha, vou ficar quietinho aqui na minha, se quer saber? Se vocês não me atacarem, eu não vou atacar ninguém. Tudo bem, ela vai criar uma falsa neutralidade. É uma neutralidade defensiva, assim, olha, não me ataque. Porque quem me atacar... Tudo bem, mas assim, tu não acha que, particularmente num time americano, comandado pelo técnico atual... Se eles vão manter a discussão meramente bélica, eu acho que vai virar econômico. E aí, na hora que for econômico, talvez a China não se envolva nos conflitos bélicos, mas economicamente ela não vai respeitar nenhum tipo de sanção imposto, não. Eu acho que, assim, depende de quem é que vai estar ligando para as sanções na época, porque com uma guerra mundial, a ONU virou pó, né? A ONU virou, assim, nada. Então, numa guerra mundial, quem é que tá prestando atenção nas sanções, sabe? Tipo assim, quem é que tá realmente ali, né? Não, pô, mas é um grande impacto, pô. Se tu bloqueia o comércio de um país, é um jeito de atacar, pô. Não, pois é, mas é tipo assim, quando você bloqueia esperando que os outros vão obedecer, né? O que faz os outros obedecerem? As sanções internacionais são, né? Tribunal Internacional e tal, não sei o que, ferramenta de retaliação disso, não sei o que daquilo. Mas quando você tá em cenário de guerra mundial, só quem pode te propor sanções, basicamente, é quem tá do teu lado. Quem tá no mesmo grupo que você. Entendeu? Se você tá no outro grupo, a chance de ninguém obedecer às suas sanções é muito alta. Tipo assim, o único objetivo da ONU é impedir uma terceira guerra mundial. Começou a terceira guerra mundial, a ONU vai acontecer o que vai acontecer, entendeu? Não é isso. Mas eu vou te dizer, uma coisa que traria a China pro jogo. Estados Unidos com o atual técnico, chegar assim no ouvidinho da China e falar assim: te dou Taiwan. Nem a pau, tu acha que ela é o risco da China. Vê, ela batalha por Taiwan, tá certo? Os Estados Unidos. Agora imagina tu bater de frente com a Rússia, que é toda a fronteira norte dela. Você tem um ponto, mas a fronteira norte dela é, tipo, a maior parte inabitada, né? Tudo bem, mas a entrada deles é muito mais fácil. É melhor ter como inimigo os Estados Unidos, que meio que já tem, hoje eles aprenderam a viver totalmente separados. Faz sentido. E, tipo, do que perigar entrar no conflito local, onde efetivamente o conflito pode ser tido no seu território. Mas tem algumas decisões de guerra que são meio assim também, né? Se tu olhar pra Segunda Guerra Mundial, tem umas paradas assim que tu fala assim, o cara não vai fazer isso. Por exemplo, Hitler, do nada, decidindo que agora ele é inimigo da Rússia. E marchando na direção do inverno russo. Você olha pro livro de história e fala assim, o cara não fez isso, o roteirista tava forçando a barra, sabe? O roteirista, nessa temporada, ele forçou muito a barra. Mas tem alguma coisa. E aí, tipo assim, eu acho que a situação de Taiwan... Vamos lá, pequeno parênteses. Pra quem não sabe a situação de Taiwan, a China antes era governada por um outro governo, antes da Revolução Comunista, certo? E era um sistema imperial, se não me falha a memória. Sistemas imperiais asiáticos são diferentes de monarquias ocidentais. Tem um feudalismo muito próprio, tem formas de transmissão de poder muito próprias, mas enfim, encarem como se fosse tipo uma monarquia, só que adaptada às especificidades da China. Então, tinha esse governo, era um governo mais ou menos vassalo da Europa no geral, principalmente do governo inglês. E aconteceu a Revolução Comunista e o governo conseguiu se refugiar numa ilha que já pertencia à China, chamada Ilha de Formosa, porque foram os portugueses que deram esse nome. E o governo tava na esperança, tipo assim, de nos refugiamos aqui com bastante gente, né? Tipo, com toda a corte, enfim. E a qualquer momento nós vamos invadir de volta, conseguir aliados invadir de volta para atacar. Foi nesse momento que na Ilha de Formosa se estabeleceu o governo provisório da República da China, em contraste com a República Popular da China. São duas coisas diferentes. A Popular foi a Revolução Comunista de Mao Tse-tung, e a República da China era o governo que estava lá antes. Beleza? Beleza. Então... Que teoricamente é um sistema democrático na escolha de líderes, etc, etc. É um governo que
habita a ilha de Taiwan até hoje com reivindicação de que eles são os verdadeiros detentores do governo da China, tanto que foram eles que representaram a China na ONU por muito tempo. Aí, por pressão da Rússia, os países cederam a representação para a República Popular. E até hoje, essa situação de Taiwan ainda não se estabilizou, assim, quer dizer, se estabilizou mais ou menos, né? Mas até hoje a China não reconhece Taiwan como país. Vários países não reconhecem Taiwan como país. E sempre existe essa áurea da República Popular tentando dominar a última fronteira do governo chinês, né? Mas por que eles não invadem? Porque os Estados Unidos impede isso, né? Os Estados Unidos têm algumas bases em Taiwan, muitas bases, inclusive nucleares. E no momento que os Estados Unidos, vamos lá, independente de todo esse episódio ser sobre guerra mundial, no momento que o Império Americano cair, que ele não for mais, tipo assim, os Estados Unidos, que ele for só um país como todos os outros, eu me pergunto seriamente na segurança da ilha de Taiwan. Eu entendo, mas é exatamente por isso eu não acho que ela se alinea aos Estados Unidos. Inclusive tendo em consideração o tipo de relacionamento que os Estados Unidos cultivou com a China no começo desse governo. Com aquelas tarifas dobradas, com todo esse momento que tu falou, por exemplo, da pressão russa para a entrada da China, por causa que vem também do contexto de Guerra Fria, de capitalismo versus comunismo. Eu acho que vai fechar e não fecha sozinha. Porque se tu já tem o R, tu já tem o C... Tá faltando o BRICS, né? Tá faltando... Vai ser os cria da BRICS. Entendi. Entendeu? Já viu aquele funk, os cria da BRICS? Nunca vi. Nunca vi os cria... Vai ser o maior sucesso do... Não, existe. É bom, não é ruim não. Eu vou colocar na descrição. Beleza. Sobre isso. O terceiro ponto que aquela pesquisadora que estuda fascismo lá do vídeo que eu mencionei mais cedo... O terceiro ponto que a situação toda na Rússia demonstrou pra ela foi que não existe nada, absolutamente nada, que não possa ser comprado. E os russos perceberam isso. Então, é nesse sentido totalmente imoral e às vezes até um pouco contraditório, se você parar pra pensar, que um governo como o do Trump vai estar oferecendo algo como Taiwan, né? Que Taiwan não é só uma ilha, são pessoas, né? A segurança dessas pessoas vão estar comprometidas, né? E é perfeitamente plausível para um governo que se adequa a esse tipo de método oferecer como uma moeda de troca como qualquer outra. E tá tudo bem. Entendeu? Sim. Sim, com certeza. Paulo, então agora a gente já tem aí do lado aí, então, o cenário onde uma guerra pode se instaurar, visto uma retaliação, por exemplo, do Irã como uma bomba na Estátua da Liberdade, no centro de Nova York. Caramba. E aí começa a se montar os times. O Brasil provavelmente ia manter mais ou menos naquela estratégia que tu falou da China. Eu acho que o Brasil tenta evitar entrar no conflito durante certo tempo, mas ele vai manter as relações comerciais com o resto dos BRICS, inclusive porque num cenário onde os grupos, se o mundo se divide em dois economicamente para dividir, o BRICS hoje é praticamente autossustentável, levando em considerações os países que estão para entrar no bloco. Como o Irã tem um banco do BRICS, ele conseguiria ter todo um controle financeiro e acesso a petróleo, por exemplo, que o outro bloco não teria. Verdade. Então, mas aí fica complicado porque nós estamos entrando num lado, mas o público brasileiro gosta do lifestyle Disney. Gosta de ir pra Miami, e aí vai ser um conflito interno. O mundo estará dividido. Exatamente. E aí a população brasileira vai resolver isso como sempre resolve, que é reclamando muito no Twitter. Fazendo meme. Os ataques vão ser psicológicos. Exatamente. Vai desmoralizar todo mundo. Se você olhar aquelas imagens que falam assim, qual é o alcance dos mísseis, não sei o que, de todos os países que tem bomba atômica no mundo. Assim, fonte vozes da minha cabeça, né? Porque eu tenho certeza que todos os mísseis alcançam todas as partes do mundo. Mas sempre... Não. É sério. A não ser que tenha um escondido, mas assim, em tese, com o que se sabe de alcance que se tem...
Exato, mas eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que é. Essa é a questão. Parte do jogo nuclear, do joguinho nuclear, é ter coisas escondidas, né? Como é que. Sim. Sim, óbvio, Vamos lá. óbvio. Brasil, um país continental, é isso que eu ia falar agora. Sempre tá ali aparecendo a salvo do alcance dos mísseis, né? Pelo menos conhecidos. E as pessoas falam assim, yes! Nossa, caramba, que sorte ter nascido num país onde é uma placa tectônica, não tem terremoto, não tem furacão. O máximo que tem é 2 caras numa moto. E Não aí, tem bomba nuclear. Não tem bomba nuclear. Não tem bomba nuclear, não tem alcance pra bomba nuclear. Calma, gente, é tipo... É assim... Não, eu acho que dá para atacar. É fonte... mapas legais, entendeu? Aquela conta do Twitter, sabe? Tipo assim, fonte... Não, pô. Eu já vi alguns números desses. Eu acho realmente que eles não têm o alcance, particularmente das grandes armas nucleares, que, de novo, em tese, são registradas por causa do Acordo Internacional de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então todo mundo tem total consciência e controle de todas as armas nucleares que cada um tem. Uhum. Eu acho que não alcança. Tô dizendo assim, é impossível de ser atacado. Não, ele tem algum míssil que não nuclear que chega lá. Uhum. Eu só não acho que é nuclear. Entendi. Eu boto muita fé num mundo um pouco pós-apocalíptico, onde o Brasil seja um dos poucos países a se manter em pé, e a gente vai começar que o Brasil vai ser imperialista. O Brasil pode ser o novo Estados Unidos. Eu suspeito também. Olhando de fora, sabe aquela frase de quando você sai da garrafa, você enxerga o rótulo? Quando eu sair do Brasil, eu consigo ver facilmente isso acontecendo. A gente gosta, pô. A gente gosta de apresentar nossas coisas pros outros. Sabe? A gente adora quando um gringo vai pra lá, não porque ele vai trazer coisa de fora pra cá, é porque aí ele vai gostar das coisas da gente. Entendeu? É um processo de aculturação que a gente pode... Inclusive, já começamos os processos aqui em Portugal, através do Oruan, Lucas Neto e Zé Felipe. E no aleatório. E o no aleatório também, que, na verdade, nós somos a tática de guerrilha. São pequenos danos feitos ao povo. Exatamente. Nossas grandes armas, elas vêm pra cá geralmente agora no verão, no dos festivais que ocorrem. Exatamente. Na verdade, nem eu, nem o Marco, a gente trabalha de verdade. A gente fala isso só para o público se identificar com a gente. A gente recebe tudo da Lei Rouanet. Isso. Vou falar pra vocês. É tudo. Chega no correio, junto com o nosso kit maconha. Chega junto, assim. Com o nosso... E todo mês vem uma foto diferente do Lula. Todo mês. Incrível nosso E temos presidente. a assinatura também, que a gente ganha brindes a cada, sei lá, uma vez a cada 3 meses aí. Já chegou a mamadeira de piroca. Chega, exatamente. A minha veio com defeito, tive que mandar devolver. Infelizmente. Tu já terminou o teu kit gay? Eu tô no volume 3. Cara, confesso que depois do 4, fiquei um pouco entediado. Ai, Paulo, esse episódio tá ficando grande. A gente não pode gravar tarde da noite, Paulo. Não dá certo nunca, pô. A gente tem que voltar a gravar de manhã, pô. Tem que parar de acampar, pô. A gente tem que gravar de manhã, pô. Tá dando não. Os ouvintes adoram, Marco. Bom, então temos os times divididos, tá certo? No final, eu não consigo fazer apostas de quem é que ganha. Atenção, mais um detalhe pros times. Vai, continue. Todo mundo que na África subsaariana, mais pra parte, tipo assim, leste da África subsaariana. Boa, dividir a África. Eu não tinha pensado em dividir a África, vai. A galera que tá apoiando, por exemplo, o governante lá de Serra Leoa, se não me falha a memória, que teve alguns atentados da França. Sim. Lembra dessa história? Lembro. Toda essa galera da União dos Países Africanos que tá numa vibe anti-americanismo vai apoiar o outro lado, independente de quem ele seja. E não vai precisar de muito. Porque as coisas que a França, as coisas que os Estados Unidos e as coisas que a Inglaterra fazem naquela região da África são ridículas, pô. E aí não vai precisar de muito pra convencer os caras a ficar contra os Estados Unidos. Concordo. A gente vai ter uma grande liderança. A gente, assim, que eu tô dando, não é porque é minha posição na guerra, não, tá certo, pessoal? Eu tô falando da gente como Brasil no BRICS, tá certo? Entendi. Só tá pra certo. deixar claro. Que a gente na guerra, vamos lá, né? A gente na guerra. A gente na guerra. Tu seria o que no exército?
Qual seria a tua função no exército? O nerd, né? O cara que ajeita impressora, porra. O cara que... Pô, desenrola aqui Tu um acha, Excel pô? pro pai. A galera porra. vai pra tu... Não, Excel, tu acha que vão tacar no Excel, pô? Claro, Minha pô. função no exército é desertor. É o nome do meu trabalho lá, vai ser esse. Entendi. Eu vou me esconder, fantasiar de mulher, não vou ficar em casa. Entendi. Boa. A gente teria um líder africano, que é o Ibrahim Traoré. Tá certo? Eu vou ser sincero, eu não tenho informações demais sobre ele, que geralmente a gente dá uma estudada, nem que seja rápido, assim, pra pelo menos tomar uma base, mas eu lembrei dele agora, que é o presidente do Burkina Faso. Obrigado. E ele é um personagem interessante de se pesquisar. Eu não vou nem elogiar muito, nem criticar muito, porque eu realmente tenho um conhecimento limitado sobre suas ações. Mas, ultimamente, ele meio que viralizou e tal, e eu dei uma sacada rapidamente com a proposta ali, porque esse cara tava representando tanto. E ele vem muito numa cultura anti-imperialista. Ele tá muito naquela cultura de, tipo assim, ele é um presidente militar, então traz uma certa problemática e eu não sei efetivamente como é a aceitação dele no público e a aceitação dele do país. Que às vezes tem a sensação de quem vê de fora um bom presidente, mas quem tá lá dentro às vezes não se sabe. Mas ele tem um negócio muito com a identidade africana e muito contra o imperialismo americano. E ele já esteve presente, por exemplo, no desfile da vitória do Putin, no qual o Lula também esteve presente. O Ibrahim Traoré apareceu lá. E uma das coisas que marcou foi, acho que ele faz alguma coisa que é meio simbólica na hora que ele chega, não sei se é pelo fato que ele tá usando uma roupa militar, era alguma coisa nesse sentido de que ele não tirava por uma questão de respeito. Ou acho que ele aperta a mão, ele não para. Ele faz alguma coisa diferente, muito por causa da identidade de reafirmação. Então acho que eles entrariam muito... Ele pode tentar limpar a mão pra não entrar no conflito, porque não tem pra que se meter. Que, esse aí, nossa, os caras se odeiam tanto dentro da Europa, Oriente Médio e Estados Unidos, e você pega ali a Rússia, que se você não se meter, os caras se destroem sozinhos. Não precisa se meter. A preocupação é um cenário meio Guerra Fria, onde eles tentem expandir suas influências, como ocorreu no final do século passado, dentro do continente africano. E aí eu acho que seria talvez necessário um envolvimento mais assíduo de países da África. Eu acho que poderiam se permanecer mais ausentes do que os países da América Latina, porque seria de muito interesse para a Rússia ter focos ou parceiros na América Latina, como os Estados Unidos têm na Eurásia. Eu acho que não tem como os países africanos não se envolverem por uma questão econômica. Porque mesmo com a política anti-imperialista, como eu falei, os países vão estar todos preocupados em se matar uns aos outros, né? Tipo assim, todo mundo, guerra, popepê. E todas as indústrias, pelo menos as grandes indústrias, vão estar voltadas para a indústria bélica. E vai precisar de comida, pô. Vai precisar de... As pessoas ainda vão estar comprando computador. As pessoas ainda vão estar comprando mesa do IKEA. As pessoas ainda vão estar comprando essas coisas. E é nesse momento que os países africanos vão falar assim: eu não vou te vender matéria-prima. Você vai trazer pessoas pro meu país, vai instalar fábrica aqui, você vai treinar as minhas pessoas pra fazer, eu vou usar os recursos do meu país e eu vou vender pra você. E você não tem como dizer não. Porque se eu disser não... Se eu disser não pra você e você disser não pra mim, você vai morrer de fome no meio de uma guerra. Vai estar lindo lá com uma arma ultra tecnológica, vai morrer de fome, desculpa aí. E se tiver os embargos econômicos, eles vão ser obrigados, por exemplo, se eu disser assim, eu só negocio se você não negociar com não sei quem. Tipo, se os dois grupos forem grandes o suficiente, parecem ser nos times que a gente divide, talvez ok. O cara que se conviva muito bem. Novo, dentro daqueles países que estão sendo prospectados para entrar dentro do BRICS, você tem o controle de 3 ou 4 grandes canais e golfos petroleiros do Oriente Médio e estreitos que são controlados pelos países. Acho que era Egito, Etiópia e Irã. A Venezuela não ia entrar? Deixa eu ver aqui. Mas eu tava falando mais desse pessoal do Oriente Médio, dos golfos estreitos. É porque a Venezuela tem uma reserva de petróleo gigantesca também. Mas aí eu acho que já é parceira da galera, né? Tipo, Já. O produto dela já é bem direcionado, assim. Eu acho que ele já é direcionado pro lugar correto.
Correto não, assim, correto é elástica, mas... É porque um lugar como o Irã, na minha cabeça, os caras não têm defesa antiaérea. Porque isso foi destruído por Israel não muitos anos atrás. E aí, um lugar como o Irã, que tem 20% das reservas de petróleo do mundo, vai ser o primeiro lugar que a galera vai tentar invadir. Vai. Sabe? E aí... Também tem uma chance boa de virar campo de batalha. Sim. Pelo menos as partes petrolíficas, né? As partes que são, beleza, ricas em minério de ferro, ricas em outros minérios e tal, talvez nem tanto, porque eles não vão estar tão preocupados com mineração. Eu acho que um conflito desse tamanho, ele não aceita... É tipo, o que eu já acho que é muito esquisito no conflito da Ucrânia, é que muitas das soluções propostas por alguns dos líderes mundiais era que a Ucrânia abrisse mão daquele território que já foi ocupado pela Rússia. E, tipo, eles nunca vão aceitar. A real é, tipo, a não ser que vá muito mal pro lado deles, ele não vai aceitar. Enquanto ainda tiver um pedaço, não se abre mão. Ou você derruba tudo e divide, ou não acho que dá pra tirar um pedaço e ficar por isso. Porque a Europa, o que ela quer é abastecimento de gás, né? É isso que ela quer. Exato. Aí, tipo... Enfim. Beleza, temos aí os times. Temos aí... Eu não consigo opinar em quem ganha, não, tá certo? Sendo bem sincero, eu tive muito mais problema do pós do que do pré e do durante. Então tudo que vai determinar vai ser o dedo podre que a Itália vai ter em escolher qual lado ela vai ficar. Porque assim que entrar, você já sabe, ouvinte. Já sabe. E vá pro lado oposto. Você que tá aí nas bets aí, ó. Quando Itália entrar, joga na cabeça do outro time. E Portugal, assim, pelo menos historicamente, na Segunda Guerra Mundial, foi um local que não se envolveu assim, se envolveu nos conflitos, mas como não tinha conflitos aqui, mas era um centro de espionagem. Tinha muito espião dos dois lados, sabia? Olha aí. Existem muitos lugares, tipo, no Marquês de Pombal eu tenho acho que uma tour. Depois a gente pode fazer junto. É um passeio que tem pelo centro da cidade. Você passa por vários lugares onde espiões conversavam, hotéis, não sei o que. Aí tem marcas de espiões de alguns cantos, não sei o que, onde é que eles fazem. E você passa por algumas coisas. Eu nunca li uma história sobre isso. Tem vários, assim. Mas é porque, assim, é que não tem muita coisa pra ver. Tipo, era lugar onde os espiões se encontravam, entendeu? Ninguém dava nada por isso. Tem filme, eu acho, sobre isso. Dá pra pesquisar. Tem no seu nome. E pronto. Portugal tinha isso. Se pá, a gente podia virar espião. Olha aí. Quanto seria teu preço para você trair o seu país? Pra eu trair o meu país? Vender segredos de Estado. Ih, rapaz. Caramba. Complexo. É segredinho ou é segredão? Tipo, seu país não vai ser destruído, mas assim, o outro lado vai ganhar bons benefícios na guerra. Não sei. Tipo, o Brasil provavelmente não vai ser bombardeado, entende? Eu acho que a única... Vamos lá, né? Diga seu preço. Como diria um mafioso, que eu vi em algum vídeo do YouTube. Corrupção é uma ferramenta, definitivamente uma ferramenta. Mas o que funciona mesmo é chantagem. Então eu acho que a segurança da minha família, eu acho que seria, infelizmente, o preço. Eu acho que eu não tem... Marco, eu sou um cara simples, Marco. Eu quero um lugar pra plantar e colher e viver minha vida na minha comuna com os meus amigos, tá ligado? Paulo. Eu sou um homem simples. Eu lembrei agora que minha esposa, esse final de semana, a Gabi olhou pra mim e falou... E no meio de uma série que a gente tava vendo de True Crime e tal, ela tá falando português de boa, assim, ela vira pra mim e solta a seguinte frase em inglês. By the way, aparentemente a autoria dela, eu nunca tinha visto isso em algum canto, faz. Ela olhou pra mim bem sério e fez... Bem sério assim, durante o filme, só comentando a cena. Every man has a heart. And every heart has a price. Ai, oxente. Ô, Bruce Willis, o que aconteceu? O que é que tu tá fazendo aí, ela? É verdade, todo mundo tem seu preço. A anteninha dela sintonizou com a da KGB e o Putin falou diretamente contigo. Agora imagina isso na voz do Putin. Sabe o negócio do... russo. Every man has a heart. Every man has a heart. Exatamente. Every heart has a price. Não, ficou um sotaque horrível, né? Em inglês ficou meio... Lembra daquele projeto da CIA do gatinho gravador? Uhum. Procura os fios na Gabi, assim, ó. Instalar em Gabi, Paulo, você quer adicionar alguma coisa sobre prospecção? Que eu acho que a gente tá no final do episódio já.
Já estamos, se Deus quiser. Quer deixar o futuro ao acaso? Cara, o futuro vai ser tecnologia do século XVIII, de volta aí, com tudo. Acho que a gente vai começar a voltar a fazer coisa em papel. Vamos ser homens do campo, mas não de um jeito legal como eu tava imaginando, de um jeito chato, que é tipo assim, preciso plantar batatas, porque a gente pode morrer mesmo, sabe? E sabe? Os negócios meio bad vibes. Só pra tem que não aprender passar a fome. matar bicho, Eu usarei a frase do cronista esportivo Wianei Carletti, que em 28 de maio de 2009 escreveu: Tyson ou Messi? O futuro dirá quem foi melhor. E eu acho que a guerra, o resultado, tô na mesma. O futuro dirá. Messi ou Tyson? Nossa. Tyson era um atacante do Internacional em 2009. Ah, tá. Tyson Pra mim era Messi. o Mike Tyson, tá ligado? Não, é Tyson, atacante do Internacional. Bom de bola, mas assim, o futuro disse quem é melhor. O futuro deixou bem claro pra todo mundo. Uma Tinha Copa do Mundo dúvida. depois. O futuro acabou com essa dúvida. Boa. É igual aquela piada que fala assim: cara, eu, na terra, corro mais rápido que um tubarão. No mar, o tubarão nada muito mais rápido que eu. Então, no triatlon, quem vai definir mesmo é a bicicleta. Eu gosto. Sempre me tira um risinho gostoso quando eu vejo. Então, Paulo, fica vamos aí. para os nossos quadros, Paulo. Vamos pros nossos quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, eu tenho duas informações aleatórias. Uma que eu lembrei durante o episódio e outra que era que eu preparei aqui pra gente. A Tá primeira é do conceito de Doomsday Clock, ou o relógio do apocalipse, que é um nome bem dramático, mas é porque é mesmo. Sim, é aquele que a gente tá 30 segundos faz 10 anos. Exatamente. Eu vou já até ver se não deu uma atualizada aqui, né? O relógio do apocalipse, ele não é um relógio de verdade, beleza? Ele é só uma representação visual de o quão longe nós estamos de uma guerra nuclear, sabe? Imagina assim, nesse relógio, meia-noite significa guerra nuclear, beleza? Certo. Então se a gente fala assim, a gente tá a 2 minutos da meia-noite, significa que a gente tá perto da meia-noite, mas não tão perto, beleza? A gente tá perto da meia-noite, significa que os eventos do mundo foram analisados por vários cientistas que trabalham pro boletim o Bulletin of the Atomic Science, o boletim dos cientistas atômicos. Que são várias pessoas Concursado. É concursado. São várias pessoas de várias áreas, estudam. Acontecem coisas, como por exemplo, os Estados Unidos entrar de avião no Irã e bombardear coisas, pode mover, na opinião deles, um ponteiro para mais perto da meia-noite. As coisas esfriam um pouco, pode mover para longe da meia-noite, beleza? Então, Beleza. Até então, o mais perto que tinha chegado da meia-noite foi a crise dos mísseis em Cuba, que possivelmente vocês lembram. E atualmente, quero deixar aqui para vocês que o relógio está a 89 segundos para meia-noite. A última Tá perto. atualização, não lembro quanto foi, não diz aqui qual foi a última atualização, mas deixa eu ver aqui, 2025, já tivemos melhores, gente. 2023 a gente estava a 90 segundos, 2020 a gente estava a 100, 2018 a gente estava a 2 minutos da meia-noite. E aí, atualmente estamos a 89 segundos. Fica aí a informação. E daqui a pouco. Então, lembrando rapidamente, só porque o episódio tá terminando, façam seus kits de emergência se vocês moram na Europa. No Brasil, eu acho que não sei se precisa, mas já fica ligado nessas paradas que estão fazendo na Europa, porque vai que é importante. E fazer uma mochilinha pra esquecer mesmo, num armário antigo. Não custa nada, comida enlatada, só botar no canto e esquece ela lá. Exatamente. E a informação que eu separei aqui era uma informação rápida sobre a Estátua da Liberdade em Nova York, que é A bombardeada pelos iranianos.
que começou a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Marco, eu vou ficar muito puto se a gente lançar esse episódio numa segunda-feira e na terça-feira os iranianos de fato bombardearem cara, eu vou monetizar essa parada. Vou começar Marco, vai ter agente da CIA entrando, tipo assim, pá, entrando na janela assim, cara, mãos pra cima! Eu vou falar, finalmente. Sacanagem. E isso tudo live no Instagram do Nu Aleatório. Se você não seguiu... Total. Ai, que merda. Mas, ó, informação rápida sobre a Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade as pessoas veem como liberdade, um símbolo da imigração e da chegada de imigrantes para os Estados Unidos e coisas assim. Mas a Estátua da Liberdade, o objetivo original, era sobre a libertação dos escravos. A abolição da escravatura. Beleza? Beleza. A estátua, originalmente, ela tem correntes nos pés. Beleza? Eu nunca vi a estátua, nunca percebi esse detalhe, não. É, exato. E qual é o lance? As correntes ainda estão lá. Só que você tem que entrar no tour e ver os pés da estátua por baixo dela. As correntes estão lá, escondidas. E isso é um símbolo muito grande pra mim de como a gente tem visto o mundo. Tipo assim, o nome é literalmente Estátua da Liberdade. Poucas pessoas se perguntam liberdade do quê? Então fica aí a informação. E é muito esse negócio de maquiar o que aconteceu e a história. Na hora que você fala da liberdade, você usa freedom vazio e esquece, na verdade, de onde veio a sua origem. Fala Exato. muito dos Estados Unidos da América. Exatamente. Muito boa a sua informação. Deixa aqui para reflexão. E pra também se juntar de coração na tropa da Cria dos BRICS. Marco, vamos pro nosso próximo quadro? Vamos para o nosso próximo quadro, No Artístico. No Artístico. Paulo, o No Artístico hoje vai ser um pouco diferente. Eu queria sugerir uma cantora que já é um pouco consolidada, mas aqui em Portugal. E como eu sei que tem muitos nossos ouvintes brasileiros, eu queria apresentar ela, na verdade, que é a Carolina Deslandes. Eu acabei por ir para um show dela semana passada e foi muito bom. Eu realmente... É uma música que eu não tinha... Acho que eu não fazia tempo que eu não vi um concerto desse jeito. Uhum. Que, tipo, pensado... A proposta musical era outra, sabe? Assim, não era sobre dança, também não era uma versão muito melancólica. A evolução, a construção do show pareceu muito a música brasileira ali dos anos 90 para os anos 2000. Sabe? Uma construção que agita, ao mesmo tempo que depois só dança e depois que passa uma mensagem bonita. Todas as músicas dela têm uma mensagem extremamente forte. Ela consegue passar a emoção nas músicas dela, sempre com mensagens, assim... tipo, realmente de resistência ou sentimentais. E a construção do show foi muito bom. Então, se você mora em Portugal e tem a oportunidade de ver o show da Carolina, vai, porque vale muito a pena. Ela já é muito grande, então provavelmente todo mundo já viu aqui. Mas se você é brasileiro e não queria estar curioso para saber uma artista portuguesa, vai lá conhecer. Tem algumas músicas aqui, eu vou só mencionar o nome de algumas rapidamente, que é essa aqui é Pra Chorar, que é A Vida Toda, muito bonita. E tem também Tento na Língua e Saia da Carolina, que são músicas mais fortes e também passam uma vibe super legal e super divertida de escutar. Além do que eu falei dos anos 90, mas o estilo musical é bem pop moderno, então ela consegue juntar muito isso. Eu acho, eu falei dos anos 90 pela construção. E eu acho que essa é a minha sugestão. Excelente, excelente. Não ouvi ainda, vou ouvir, já ficou na minha lista. E é isso daí. Então, acabou? Terminou, Marco. Caramba, Terminou. Tô querendo mudar as coisas. Terminou, Paulo? Terminou? Terminou, Marco. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.